Só que no final do dia não é palestrinho ou palestrona, pô. É mão na massa. Não é o que acontece com você. É o que você faz com o que acontece com você. Essa é a diferença. Pode acontecer um monte de coisa com você. Você pode acontecer uma situação e você vitimizar. Você pode pegar aquele desafio e fazer virar uma oportunidade. Você descobre o quanto você é bom com a quantidade de problemas que as pessoas confiam em você. Quanto mais problemas confiam em você, é porque você é bom resolver problema. É verdade. É o que a gente aprende na vida, tipo, quando o cara é um bom amigo e um mau amigo. Né? É verdade. O bom amigo é o que tá te confrontando, tá falando que você tá errado, tá te corrigindo. E o mau amigo é o que tá sempre batendo palma pra você e vendo você rir. Cara, eu adoro sentar na mesa que eu só fico quietinho, aprendendo e ouvindo. Uhum. Eu também gosto de sentar em mesas que eu posso contribuir, óbvio. Sim. Adoro isso. Mas eu gosto de sentar mais na mesa que eu tô aprendendo. Seja bem-vindo a mais um Lampaguejando, esse episódio, esse podcast que você já bem conhece, que não tem letras miúdas. Aqui a gente não trabalha com imagens ilustrativas, aqui a gente fala do empreendedorismo de verdade. Aqui é para você, empresário, que já entendeu que precisa ouvir e participar de momentos como esse. Se você bem acompanha, a gente está nessa jornada, nessa trilha, falando de fundamentos para você aplicar hoje, para você parar, ouvir e executar. Porque o episódio do Lampaguejando é um episódio que ele precisa ser prático para você já sair daqui executando tarefas e funções para sua empresa crescer, para você como empresário crescer e para as pessoas à sua volta, colaborador, sócio, time, pessoas crescerem junto contigo. Então, fica já a missão, manda esse episódio para aquela pessoa que passou na sua cabeça enquanto eu falava, que tem que ouvir e lampaguejar junto com a gente, né, nessa atmosfera que a gente cria voltada para empreendedorismo e desenvolvimento. E mais uma vez, estou aqui com o Elton. Episódio 58, Elton. 58, né? Voltando aqui, né? Antes, né? Fazendo conta. Estava aqui na cola, né? Sempre me perco, galera. Mais episódio 58, 58º de 500. Tá bem? 500 ele tá falando. Se eu não tiver mais aqui, ele faz. Qualquer coisa eu boto Arthur pra fazer, ué. Vambora. Mas, cara, feliz demais com essa carreira e, de novo, reforço, assim como a gente falou no último episódio, uma trilha, uma playlist já formada. Playlist. Essa temporada, cara, melhor temporada até agora. Ó, aí, ó. 100%. Só porque ele tá participando, ele tá... Clubismo. Tem um. Vou puxar essa língua agora. Mas, assim, não, de verdade, mérito total da galera que a gente tá trazendo. E, mais uma vez, trazendo um cara diferente. Grande peixe. Grande peixe. Muito bom. Cara, então assim, mais um prazer, galera. Reforço, quero incentivá-lo desde o início a deixar um comentário aqui, uma pergunta que a gente vai fazer chegar a esse cara, tá? Pra te responder. Te digo uma coisa, o cara que vai ter o maior prazer em te ajudar. Então deixa um comentário aí, tira a dúvida. Não vou dar nenhum spoiler a princípio sobre o que a gente vai falar no episódio aqui, mas ao longo do caminho, uma frase que te impactar, coloca no comentário. Uma dúvida que você tiver, coloca no comentário. Uma opinião, de repente, pra gente que você colocar, também coloca aqui no comentário. O convidado que a gente trouxe hoje foi um amigo que a gente ganhou nesses últimos meses. Cara. O legal é que vocês estão vendo que o pessoal que a gente está trazendo aqui, eles têm participado da Lâmpago no desenvolvimento. Então, a gente acaba sendo um dos principais testadores dos seus métodos, dos seus produtos. Começa em nós, isso é maravilhoso. E isso começar em nós, então a gente... Tá com dúvida, pergunta pra gente que a gente tem coisa boa pra falar, né? E aí a gente tá aqui hoje com alguém que acredita demais no desenvolvimento de empreendedores, alguém que tem puxado, encabeçado um movimento que pra gente tem sido um dos principais no Rio de Janeiro, que está no Brasil, para empresários que estão nessa caminhada. Alguém que vai trazer assuntos que com certeza... vai mexer do pequeno ao grande, porque são dores e acessos que todos eles têm. Essa pessoa que a gente vai estar chamando à mesa hoje é o Wellington Araújo, responsável hoje pela empresa Inquebrável. E assim, desde já a gente conversou muitas coisas, Wellington. Eu quero que você se apresente, mas eu quero te falar que a gente acredita muito no que você tem construído. Sim. E que a gente, mais uma vez, é um prazer estar conversando contigo, como a gente teve outras vezes em off. Né, e a gente está... aqui para compartilhar esse palco para você e a gente sabe que o que tu vai trazer hoje vai ser muito rico e vai abençoar muita gente. Então, se apresente, fica à vontade no palco do Lampaguejando. Legal, bom demais, turma. Cara, assim, prazer todo meu, tá? De verdade. A gente, acho que teve uma resenha boa aqui antes aqui que ninguém vai saber. Resenha nossa, né? Ficou nos bastidores aí. Tem que ver
Já tem que pensar uma forminha de repente, ter uma turma pra ficar nos o bastidores aqui, porque a galera, com certeza, nos bastidores é onde as coisas acontecem. Mas eu sou o Wellington Araújo, né? Hoje estou como CEO da empresa Inquebrável, faço parte do Grupo Onity, sou sócio do Grupo Onity, tenho alguns negócios, empreendo desde 2018, né? Diretamente. Né? Indiretamente, eu empreendo desde que eu nasci. Né? Sou um servo de Deus, esposo daquela maravilhosa que tá ali nos assistindo hoje, Carolina, minha esposa. Ele trouxe a chefe dele, ele é CEO do Empresa Inquebrável e veio a CEO do Wellington. Exatamente. Então, eu sou pai da Giovana, do Benjamin e do Israel. Muito feliz, cara. Eu diria que, com muita tranquilidade, que hoje eu tô na melhor fase da minha vida, cara. Legal, muito feliz de poder estar aqui com vocês. Porque eu sei que vocês são pessoas de bem, né? Desde a primeira vez que eu os conheci, né? Eu não tinha tido o prazer de a gente ter trocado e ter, de fato, comentado sobre isso, mas a gente falou ainda há pouco e Sim. A Bia é prova viva disso, né? A Bia, a menina que trabalha lá comigo, me ajuda muito. E a Bia, quando trouxe vocês pro nosso game, eu falei, cara, a gente precisa de pessoas como o Elton e o Renan. Porque são pessoas de bem, pessoas que, de fato, estão preocupadas em ajudar o outro. Sim, foi muito claro para mim. A partir do momento que vocês nem conheciam a gente, eu falei, cara, quero fazer parte, quero ajudar, quero servir, deixa eu entrar com alguma coisa aí para contribuir. Pô, isso é uma coisa que hoje a gente sente muito falta no mercado, né? Pessoas de verdade, preocupadas de verdade em servir. Então, se eu pudesse dizer uma coisinha sobre mim, cara, é que eu tô aqui para servir vocês. Seja com uma palavra, seja com um sorriso, seja com uma sacada. Não sei o que vai ser. Não é com uma resposta de alguma pergunta que vai vir, ou de algum comentário, não sei o que vai ser, mas tenho certeza que o Papai do Céu já nos iluminou e a gente vai ter um encontro fantástico aí. Eu já trazendo para esse assunto que você trouxe, sobre servir, eu queria que o Wellington falasse sobre o que é servir. E eu vou te trazer o porquê que eu tô te perguntando isso. Porque o dia que a gente se conheceu, a gente estava numa roda de empresários, no Quinta do Conhecimento, você era o organizador do evento, você estava do meu lado, conversando normalmente. Para mim, o Wellington era um participante. Então, o Wellington lá, participando, contribuindo lá com o Fernando, né? E eu conversando, e eu disfarcei muito bem, você não percebeu. Mas assim, daqui a pouco comigo eu falei, caraca, a vida é do cara. Eu falei, pô, ainda bem que eu não falei nada de mal e que não tinha o que falar. Mas assim, qualquer comentário que eu falasse, você estaria do lado, tu tava ali servindo no meio do pessoal. Né? Eu não achei, por mais que você tinha total razão de talvez fazer, e tu podia fazer, o Wellington tava preocupado com o palco. Tu tava ali do lado, no bastidor, ajudando, orientando. E eu queria que você falasse o que pro empresário é servir um ao outro, cara. Pô, legal, cara. Legal, muito bom. Assim, de verdade, o palco ele é uma consequência para todo mundo, né? Mas o que rola de verdade, a essência do negócio são os bastidores, né? Então eu amo os bastidores, cara. Eu amo. Então uma coisa que você vai sempre me ver fazendo é isso aí. Independente do tamanho que a gente vai chegar, que eu sei que tem coisas maravilhosas e grandiosas vindo aí para todos nós. Tenho dúvida. Porque a gente tem plantado, eu acredito muito na lei da semeadura, a gente tem plantado com muito afinco, muita consistência. Eu tenho certeza que a colheita ela já está acontecendo. Mas vem um fruto diferente aí para todo mundo, não tenho dúvida. Então, se tem uma coisa que eu gosto é de servir. Quando eu falo de servir, cara, é ouvir. Legal. Ouvir. Eu acho que a melhor forma de você servir qualquer pessoa é você ser um bom ouvinte. Isso é uma coisa que eu sempre gostei. Eu sou um cara muito auditivo, né? Então, acho que isso me ajudou também, né? Eu fui criado por uma mãe fantástica, Dona Chica, cara, que era uma mulher incrível, assim, de um sorriso muito diferente, de uma energia, uma vibe, cara, assim, muito diferenciada. Quem a conheceu sabe do que eu tô falando. E eu aprendi muito com ela, porque ela, cara, ela era muito isso. E eu não sei quando foi que eu aprendi, eu acho que foi meio que foi acontecendo. Foi no automático, de ver como ela fazia. Então, a gente, nascido e criado em Caxias, morava numa vila, né, de casas, assim, dos meus pais, dos meus avós que fizeram lá. A gente morava lá e sempre morou nossa família. Aos poucos, a família foi indo e sobraram casas, a gente ia alugando, vinham vizinhos morar. E minha mãe sempre foi aquela pessoa muito acolhedora, cara. Então, chegava, às vezes, uma pessoa que ela, quando ela veio pra cá, ela é nordestina, né? Ela veio de Natal, do Rio Grande do Norte. Ela veio com seus 14 anos. Uou. Morar de favor na casa de uma tia. Então, ela sabia exatamente o que as pessoas que vinham morar no nosso quintal, porque ela passou por isso. Sabe? Ela precisou de alguém para apoiar ela
servir ela e ajudar ela na trajetória dela. E multiplicou isso. E ela multiplicou exatamente isso. Legal. Então as pessoas chegavam para morar, realmente, pessoas jovens, tentando a vida, às vezes de situações parecidas com a dela, pessoas que vieram lá do interior, de uma outra cidade, da Bahia, do Nordeste. Tinha muitos baianos lá, né? Que ela ajudou, assim, uma galera muito legal. Que hoje são nossos amigos até hoje, né? Que tiveram prosperidade, muito bacana ver a jornada deles. E eu sei que a gente fez parte disso. Porque ela vinha, ela servia, ela ajudava com um negocinho aqui, um negocinho ali, entendia, acolhia, sabe? De verdade. Então, cara, sim, foi isso que eu aprendi com ela e com a minha jornada na vida. Eu sempre fui um cara muito empático. Eu não sei te dizer quando foi que isso aconteceu, sabe? Eu só sei que foi assim, como fosse a síndrome de Gabriela. Eu diria que eu nasci assim, eu fui sempre assim. Legal. Eu sou muito feliz de ser assim, na verdade, entende? Pô, fantástico, fantástico. E a gente tem encontrado dois lados, sabe, Wellington? E eu acho legal que o movimento que você está criando atrai pessoas assim, né? Existem os empresários que estão para se ajudar e existem os empresários que não querem ajuda. E talvez está tudo bem. Cada um no seu quadrado, como falam, cada um no seu movimento, na sua história. Mas, em contrapartida, tem empresários buscando estar em ambientes que cada vez mais vão ter pessoas te ajudando. E querendo ou não, eu sou empresário há 5 anos, né? E eu vivi as fases, né? Quando o pessoal fala que a taxa de mortalidade nas empresas, que é uma coisa que vocês lutam contra, que é ali no 5º ano, né? Coisa desse tipo. A gente percebe o porquê, porque tem muita oscilação. Eu acredito que do 5º ano para lá as coisas tendem a deixar um pouco mais. Estar nessa expectativa, né? Mas acontece muito de momentos dessa oscilação o empresário se tornar sozinho. Eu tava vendo, o Flávio Augusto ele falou num podcast, que ele falou que acontece de quando esse cara ele começa a se destacar, ele já não pode compartilhar isso com a família, ele não pode chegar para um primo e falar da queda de faturamento que ele teve. Ele fala, pô, mas tu ganhava tanto? Né? Então, o empresário ele começa a se deslocar por ele estar em outras mesas. Ele precisar estar em outras mesas. Então, não que aí vem o pessoal falar, ficou soberbo, ficou arrogante, coisa tipo. Não, às vezes ele só não faz mais sentido tocar nesse assunto, nessa roda de conversa. E aí, às vezes, ele fica sem outros locais para trocar outra roda de conversa pra ele. Né? E aí, quando a gente olha para o que você tem construído, para o movimento que você tem formado, você tem concentrado empresários que estão ali para compartilhar o que eles têm. Né? E como isso tudo aconteceu? Qual é o que grita no coração do Wellington da solidão do empresário, dessa taxa de que empresas morrem em tantos anos, por que morre? E isso, como é que isso começou a gritar no teu coração e hoje virar um propósito que você defende, cara? Legal. Então, eu nasci do berço da contabilidade, né? Então, a gente sempre lidou com muitas empresas, desde a pequenininha até grandes empresas, e a gente sempre foi, sabe, muito cuidadoso com tudo isso, e a gente foi entendendo o quanto era difícil, tanto pra gente, quanto principalmente pros nossos clientes, né? E, cara, a gente ficou naquela, como é que eu posso servir mais, né? Sempre naquele propósito de servir, né? E aí, primeiro, né, no início do ano passado, em 2024. Em 2024, nasceu a Quinta do Conhecimento, né? Foi um evento que a gente criou. Por que a gente criou a Quinta do Conhecimento, né? Só dando um passo para trás pra gente chegar aqui. Ela nasceu com o propósito de servir, mais uma vez. E quem eu queria servir? Nesse eu tinha um propósito muito latente, muito claro. Cara, eu queria servir o meu cliente. A gente já tinha uma rede legal de cliente. E, cara, como é que eu faço para estar mais próximo do cliente e conseguir gerar valor para ele? Então, nasceu para tua carteira de cliente. Para minha carteira de cliente. Foi por isso que nasceu. Cara, eu preciso... Porque eu sempre tive aquele cuidado de estar perto do meu cliente. Eu gosto, isso é uma coisa que eu adoro, saber o que meu cliente faz. Porque se eu sei o que ele faz, fica mais fácil para eu servi-lo. Sim. Para eu, de repente, conectar. Eu sei que ele tá com um desafio de marketing, eu falo, opa, calma aí. Tem o pessoal da Lâmpago. Troca uma ideia com eles. Pode ser que eles consigam te ajudar, né? Ou vice-versa. Sim. Né? Então, eu sou um grande perguntador, eu diria. Porque eu quero entender de fato o que você faz, qual é o seu desafio e entender como é que eu posso te ajudar. E a Quinta do Conhecimento nasceu com isso. Cara, muitos clientes... Como é que eu consigo visitar todo mundo no mês? Não consigo. E o cliente... Entendi. A gente, como você já falou em alguns pontos aí, a gente sabe que o cliente ele tem o desafio dele de agenda, porque ele confunde
apagar incêndio com o que de fato vai fazer ele sair do incêndio. Produtividade, né? Tipo, a produtividade minha é eu estar aqui sempre fazendo isso aqui. Se eu não tiver aqui para resolver, não vai ser resolvido. Exato. Ele acha que apagar incêndio todo dia é resolver problema. Só que, felizmente, né, ele tá enganado. Senão ele vai ficar nesse ciclo vicioso aí. Pode ser que em algum dia, cara, aquela chama esteja tão forte que ele possa não conseguir mais apagar sozinho. E se ele estiver sozinho, já era. Vai ser mais difícil, né? Ou vai ser impossível. Então, nasceu com esse propósito. Cara, eu preciso estar mais perto do meu cliente. Como é que eu faço isso? Cara, um evento. Então, se eu tenho um evento, eu contribuo, porque a gente sempre essa veia educacional, interna e externa, o tempo todo, querendo transbordar conhecimento, que a gente sempre estudou muito, né? Quando eu falo, o nosso grupo de empresa, né, de sócio, a gente busca muita informação, muito, o tempo todo. Seja estudando, seja buscando mentores, seja, né, buscando parcerias, a gente é muito intencional nas mesas que a gente quer sentar, né? Muito. Depois que a gente entendeu como é que isso funcionava. Então, nasceu a Quinta do Conhecimento com esse propósito. E a Quinta do Conhecimento a gente viu que, poxa, até aquele momento estava ok. Então, eu consigo contribuir para o meu cliente. Mas quem não é meu cliente? Comecei a abrir a Quinta. Só que, cara, é impressionante, né? Um evento gratuito, às vezes as pessoas não dão tanto valor, né? Quanto deveria. Né? Infelizmente, cara. É triste dizer isso para vocês, mas é a realidade. Não sei se o nosso público aqui, de repente, é diferente. Espero que sim. Espero que sim. Mas a verdade é essa, né? Tu faz, tu tenta servir, tenta contribuir. Cara, tem um desafio danado de encher a sala às vezes. Às vezes, igual a gente teve agora no último encontro, o Rodrigo, cara. Cara gigante, um conhecimento transbordando, absurdo, trouxe um negócio, cara, uma aula de inteligência emocional. Quem precisa? Todo mundo, velho. Que isso, quem não precisa de inteligência emocional? Né? E, cara, veio, transbordou para a gente, foi incrível. E aí já convido a galera, na próxima Quinta do Conhecimento, tá com a gente. Por quê? Cara, a gente tá transbordando o tempo todo. E aí da Quinta do Conhecimento, a gente falou, cara, como é que eu consigo ajudar outros empresários? A gente já tinha o nosso negócio de contabilidade, conseguia ajudar, mas nem todo mundo dava acesso. Pô, como é que eu faço diferente? E olha como é que nasceu a Empresa Quebrável. Não sei se vocês conhecem essa história. Não. Conta um cliente, amigo pessoal nosso, que a gente vira amigo dos clientes, né? Sim. Acredito que vocês também, porque vocês vivem ali, né? Então você acaba virando, cara. Eu frequento a casa dos meus clientes, eles frequentam a minha casa, a festa dos meus filhos e vice-versa. É assim. Esse é o nosso nível de estar junto, né? E aí, a gente pegou e tinha um cliente que estava com uma dor, que a gente já tinha ajudado ele alguns anos atrás, ele melhorou. E aí, o que acontece? Ele melhora, mas ele não continuou. E aí, ele voltou pro mesmo problema. Aí, ele pediu ajuda de novo. Cara, beleza, vamos te ajudar. Aí, falamos, vamos pegar um sábado, que acho que vai ser melhor. Pra ele e pra gente, para um sábado, não atrapalha ninguém, a gente vai passar um sábado inteiro e vamos falar tudo que a gente já falou da outra vez. Que nada mais é do que a gente faz nos nossos negócios, né? Aí a gente falou, tá, mas como é que a gente vai fazer? Pô, mas vamos falar só com ele? Será que não tem mais nenhum cliente que tá passando pelo mesmo desafio? Aí tu começa a pensar, né? Tu conhece o cliente. Sim. Pô, tem o João, tem o Manel, tem o Joaquim. Chamou, reunimos 6 empresários. Alguns com sócios, outros, mas 6 empresas, né? Sim. 6 empresas. Devia ter umas 12 pessoas na sala. Aí, antes do encontro, se reúne com o Júnior, a gente começa a pensar. O Júnior foi lá, estruturou o Empresa Quebrável, que nem era Empresa Quebrável na época, era outro nome, mas não vou falar, que não tem porquê. Empresa Quebrável. Empresa Quebrável virou no dia, tá? Mas quando ele trouxe era outro nome. Virou no dia. No dia. Então, no sábado, o nome foi criado. Cara, no sábado aconteceu tudo, irmão. Caraca. Assim, eu acredito muito que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos, né? 100%. Então, assim, foi o nosso propósito sempre de servir, cara, ele uniu ali o útil ao agradável e nasceu o negócio. A gente foi, o Júnior já tinha feito, já tinha mandado material, eu falei, cara, é isso. Ficou muito bom, vamos embora, vamos encontrar com a galera. Passar amanhã com a turma lá e trouxemos exatamente o método que vocês entenderam, agora a gente já fez alguns ajustes, né, vários ajustes, na verdade, mas é exatamente aquele passo a passo ali, né? E aplicamos numa manhã. Só que a gente pensou, tá, ok, e agora? O que esses caras vão fazer com esse conhecimento? Porque isso já tinha feito isso outras vezes, não tão estruturado quanto a gente fez. Só que, pô, no resumo da história, depois o cara volta pro mesmo problema. Por quê? Acompanhamento. Cara, eu vou fazer uma oferta aqui. Se ele quiser que eu acompanhe ele, tá tudo bem. Se ele não quiser, tá tudo bem também. O meu papel eu fiz, de servir, de entregar o meu melhor. Rapaz, aconteceu um fenômeno maravilhoso. Todo mundo levantou a mão. Todo mundo quis acompanhamento. 6 empresas. 6 empresas. Começou a Empresa Quebrável. E o nosso principal propósito, qual é? É exatamente bater nessa tecla, Renan.
acabar, cara, a gente quer extinguir, ou pelo menos diminuir de forma drástica a taxa de mortalidade das empresas. Hoje, cada 10 empresas, 8 fecham em, cara, 3 anos, 5 anos, 2 anos às vezes. Sim. É um número assustador. Eu acompanho muito a junta comercial, a gente está dentro desses órgãos, do CRC, etc. A gente está transitando todas essas vertentes. Então, a gente acompanha. Então, assim, abrem muitas empresas todo mês. Só que na mesma proporção, ou às vezes proporção até maior, fecham. Acabam sonhos, vidas. Sim. A gente vê, cara, quantas pessoas eu conheci, que a gente também está dentro da ABF, na Associação Brasileira de Franchise, então a gente vê muitos negócios nascerem, né? Franquias e tudo mais. Então as pessoas, muitas das vezes, a pessoa pega o quê? Rescisão de uma vida. Investe no negócio. Investe no negócio. Só que culturalmente, qual é a educação financeira que a gente tem, brother? Não tem. Não aprende isso na escola. Qual a veia empreendedora que a gente tem? Não tem. Qual foi a escola que a gente teve? É a escola da vida. Só que aí o cara pega, talvez ele é muito bom em alguma coisa, ou talvez ele nem é tão bom, porque ele só pegou o dinheiro, acreditou num sonho que alguém vendeu pra ele de uma franquia, que tá tudo bem, a gente também é franquia, eu sei como é que é. Só que tem, como tudo na vida, tem franquias e franquias, né? Tem profissionais e profissionais. Não tô falando disso, mas eu tô falando o quê? O cara apostou a vida dele naquilo ali, e talvez faltou um acompanhamento, talvez faltou ele analisar um pouco mais, talvez faltou ele tá assistindo um podcast como esse. Talvez faltou ele ser intencional na mesa que ele ia sentar. Então, a empresa quebrava nasceu com esse intuito. Da gente, de fato, cara, extinguir essa taxa de mortalidade e fazer com que as empresas, elas perpetuem. Sabe? Consiga passar de geração em geração, assim como você que vai passar a lâmpago aí. Qual o nome do pequeno? Arthur. Pro Arthurzinho. E daqui a pouco pro Emanuel. O Emanuel. Ou Emanuela, não sei. Não, Ana Laura. Ana Laura, enfim. Mas é isso, cara. A gente quer acabar com esse negócio. Então, por isso que nessa empresa quebrava. A gente está muito feliz. É um projeto novo, é de apenas 1 ano. Sim. Mas que já tem assim, tanta história legal, assim, sabe? Tanta coisa boa que já aconteceu. De pessoas que se permitiram, cara, assim, tá junto na jornada, entende? Eu acredito que a maioria dos casos, quando um empresário, ele aceita estar nesses ambientes e ele abre o coração para entender, é o que faz uma empresa sobreviver, sabe? Existem muitos empresários que é o que a gente estava falando, e eu acredito muito nisso, que antes da empresa ser inquebrável, o cara precisa ser inquebrável, né? E aí tem também um outro lado, Wellington, que é o cara que ele entende que ele não precisa, ele sabe muito, e para ele tá bom do método que ele fez, né? E a gente, com o formato de servir, a gente, mesmo que às vezes vê que o cara tá cego em alguma coisa, a gente quer, cara, não muda, né? Como hoje é a cabeça do Wellington, para quem é contra, muitas vezes, o que vocês estão fazendo de ambiente, né? O cara, ele tem uma empresa, às vezes dá certo, com o esforço da mão dele, né? Do tanto fazer, uma hora funciona. Só que às vezes a gente olha e fala, pô, poderia ter sido mais rápido, poderia ter sido mais curto no caminho. Poderia ter sido mais leve. Mais leve. Né? Como lidar com essa resistência, cara? Rapaz, é um desafio que a gente vive, né? É um desafio. Porque eu sempre comento isso, né? Tem uma frase que eu gosto muito de usar, né? Que é o ambiente muda o jogo. Sim. Total, porque foi o que aconteceu comigo. Né? E tudo que eu trago aqui é vivência. Não trago nada porque eu acho legal, porque eu acho bonito, porque é legal porque alguém falou. É porque eu já vivi, eu já passei. E quando você traz essas questões, eu já vi tanta coisa acontecer nessa jornada empreendedora, porque eu estou empreendendo desde 2018. Mas eu trabalho com isso desde 2008, no escritório. Então, o que eu já vi de história, de grandes histórias, de histórias muito tristes, não está no gibi. Não está no gibi. E tem uma coisa que ela é intangível. E que as pessoas, como ela é intangível, as pessoas não sabem, né? E quando às vezes ela tá presa na bolha dela, ela sabe menos ainda. Que a vida, meu amigo, ela é cíclica pra dedéu. E é de verdade. Né? E não tô jogando nada ruim pra ninguém, não, turma. Mas você precisa entender que é cíclico. É cíclico. E você tem que estar preparado para qualquer coisa. Porque vamos fazer uma retrospectiva rápida. Alguém imaginou que a gente ia ter uma pandemia igual a gente teve, amigo? Então é isso. Só que a pessoa às vezes as pessoas acham que tem um rei na barriga. Que é a última bolacha do pacote, que sabe de tudo, que é o dono da verdade, que com ela não vai acontecer nunca. E Deus me livre, vem outra pandemia dessa, amigo. Como é que você controla uma coisa dessa?
Tu pode ser a última bolacha mais bonita do pacote, mais gostosa. E aí? O que a pandemia vai fazer contigo? Tem como tu controlar isso? Tem como tu prever isso? Só que Sempre as pessoas isso. acham que... Mas tem que viver, né? Tem que viver. Tem que viver, cara. Eu lembro como se fosse hoje, quando veio a pandemia. Cara, a gente fez um trabalho muito legal, velho. A gente se reúne e fala, agora, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? Os nossos clientes, cara. A gente preocupado com os clientes, né? Foi agora, meu cliente, trabalha com isso, trabalha com aquilo, tudo fechado. Como é que vai ficar esse negócio agora? Não, a gente tem que ajudar. Aí a gente começou a fazer live todos os dias com os clientes. Legal. Live de quê? A gente tava focado muito, principalmente, em bater o financeiro com os caras, velho. Projeção de fluxo de caixa, entender as despesas, receita, tem previsão, vai acontecer, não vai acontecer, se não acontecer, como é que tu faz, pra onde que tu vai. E a pandemia, ela trouxe um outro fator, cara, que foi muito doido. Assim, que a gente que viveu, assim, na essência, na história de contabilidade. Porque, vamos lá, a verdade é que, como a gente falou, o empreendedor brasileiro, principalmente, né, porque eu diria que a galera, né, de outros países, às vezes, tem uma mentalidade, tem uma forçação, digamos assim, desde criança ali, já de tu começar a fazer algumas coisas diferentes da nossa cultura. Tu vê isso cultural até em filmes, né? Que você vê ali Exato, total, moleque, menininho com bota a barraquinha de suco. limonada. Exato, sabe? É cultural, o nosso não é, velho. Então, a nossa mentalidade, ela não tá focada nisso. Não tá, pô, infelizmente não tá, porque o sistema não te preparou pra isso. Entende? E aí você começa a trabalhar isso. A gente começou a trabalhar essa questão com eles. Começamos a trabalhar, batendo financeiro, como é que eu te ajudo, como é que eu não te ajudo. E sim, cara, a gente teve muitas boas histórias. E a gente teve muita pouca perda. Não tivemos que tirar ninguém, não tivemos que mandar ninguém embora, não tivemos que... Cara, assim, a gente basicamente mexeu na última... A única coisa que a gente mexeu foi estrutural. De espaço que a gente tinha que talvez não ia precisar. Ah, isso aqui eu posso. Agora, pessoas não. Pessoas a gente conseguiu. E a gente conseguiu ajudar os nossos clientes também, cara. Que foi o mais legal da jornada, sabe? Então, a gente forçava os caras a estar com a gente. Cara, vem, vambora, vamos conversar. Chamando a galera que precisava de um negócio mais próximo, cara, chamava no X1 mesmo. E ia pra cima dos caras e ajudava. A gente serviu, assim. Isso foi um divisor de águas pra gente. Então, o que eu diria pra esse cara? É porque ele nunca passou necessidade, velho. Então, ele acha que nunca vai acontecer com ele. Tá tudo bem também. E eu espero que nunca aconteça, meu amigo. Porque se acontecer... E se acontecer também pode me ligar, porque eu vou estar aqui pra te servir, tá? Que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu falei pra vocês mais cedo, cara, um cliente meu me ligou, cara desesperado, passando por um desafio danado. Por quê? Porque é cíclico. Às vezes, na jornada, a gente projeta o melhor dos mundos. É óbvio, a gente é otimista, a gente quer que tudo dê certo. Mas e se não der certo? O que você faz? E às vezes falta isso. Quando você faz um planejamento... E aí você precisa, dentro de um planejamento, cara, você ter o pé no chão. Você ser ali... Tem uma dinâmica que eu gosto muito de fazer, que é chamada usina de ideias. Vocês já participaram. Não. Cara, dentro dessa dinâmica, são vários chapéus, cada um tem uma função. Vou te falar só a função de um, pra gente não estender aqui. Mas um chapéu, que é o chapéu preto, é o cara que aterra as ideias. A terra? A terra. Em qual sentido? Tá, mas... Ele é o cara que vai trazer a visão pessimista da parada. O cara que vai te criticar. Tá, mas tu tem dinheiro pra fazer isso aqui? Esse teu projeto, muito bonito, mas se não der certo? Tá, mas tu precisa do parceiro. Tu já tem o parceiro? Ele te traz uma visão, sabe, de conflito. E é maravilhosa essa dinâmica. Porque assim, às vezes você tá pensando... Foi uma coisa que aconteceu com esse meu cliente. Ele só projetou que tudo ia dar certo. Só que infelizmente não deu certo. E agora ele tá passando por um desafio muito grande. E aí, se ele não tivesse, talvez eu pra conversar... Não que eu seja a melhor pessoa, mas, cara, você precisa de alguém. Eu te pergunto, quem hoje está contigo nessa jornada? Você tem alguma coisa que pode estar... Alguém que pode estar de te dar a mão e ir junto com você? Você tem um mentor? Ah, esse negócio de mentoria não é pra mim. Pô, tudo bem. É porque você nunca teve um mentor, cara, que te ajudasse. Um conselho. Você tem um grupo de conselhos, pessoas que te direcionem, mas quem vai ser... E aí, outra coisa, cara, que é muito importante. Quem vai ser o teu conselheiro? Pô, não é o cara que tu nasceu contigo, não, cara. Teu melhor amigo tá tudo bem, ele pode te ajudar em alguma outra coisa, velho. Agora tu vai ter um conselheiro financeiro de um cara que, desculpa, tá todo lascado. Tá errado, velho. Tu vai ter um conselheiro de relacionamento num cara que é solteiro. Sabe? Mas acontece, velho. Sim, muito mesmo. Então a provocação que fica é essa, tá? O que você tá construindo na tua jornada? Quem são as pessoas que estão te acompanhando?
E como é que tu vai fazer esse negócio ser diferente? E se vier a tempestade, você tá pronto? É isso, entende? Tem um lugar por onde começar, Wellington? Pensando aqui que a gente, né, a nível Brasil, empresas, existem pessoas com níveis de consciência totalmente diferentes, tá? Mas qual seria o primeiro passo? Vamos lá, não existe na minha cidade uma empresa inquebrável. Legal. Ok. Cara, pra onde eu vou? Eu sinto a necessidade de repente já entendi que eu preciso, mas e aí? Onde eu procuro? Bacana. Então, eu diria que você precisa muito... primeiro entender o que você está procurando. Ok. Né? Primeiro entender o que você está procurando. E hoje, pô, fala sério, a gente é muito privilegiado. A gente está na era da tecnologia, meu. Uma busca aí no teu telefone, quer ver se tá usando só para passar a rede social, cara, muda o jogo. Sabe, eu consumo muito esse tipo de conteúdo aqui, de podcast. É o que eu mais faço na minha vida hoje. Vou pra academia, eu ouço podcast, eu vou me dia que tava vindo pra cá ouvindo um podcast, vou voltar ouvindo podcast o tempo todo. Ou eu tô ouvindo um louvor, ou eu tô ouvindo um podcast, cara. Ou eu tô ouvindo a música dos meus filhos. Um quer ouvir o Sonic, o outro quer ouvir o Michael Jackson, o pequenininho adora o Michael Jackson. Que da hora. Gosto bom. Gosto maravilhoso. Então, assim, tem muito disso. Aí, na verdade, o que eu diria que você precisa buscar, cara, o que vai se identificar contigo? E vale testar também, né? Vale testar, então. Mas o que se identifica? Primeiro, busque pessoas que tenham os mesmos valores que o seu, porque vai ficar mais fácil para você conectar, né? Então, não sei, se é cristão, busca alguém que tenha referência no assunto que você está com dor e que talvez seja cristão. Pode ser que a comunicação seja mais fluida, né? Ou vice-versa. Então, tudo bem, mas eu iria muito Spotify da vida, um YouTube da vida e, principalmente, uma coisa que eu adoro, uma biblioteca da vida. Biblioteca? Pra ler, né? Não biblioteca fisicamente, mas eu diria, busca um livro, né? Busca um livro. Deixa eu ajustar aqui a biblioteca, né? Existe ainda? Não, ainda existe. A linha de raciocínio foi boa. O J fala muito bem isso aí. O J mexe nisso, cara. Eu adoro consumir conteúdos dele. São provocações que fazem muito sentido pra mim. Que é exatamente sobre isso. Né? Quem são as referências que você tá buscando? Tem aqui, pô. Não precisa buscar outro lugar. Você já tá ouvindo aqui? Continua aqui. Tenho certeza que aqui tem muita coisa boa que vai sair. Vários convidados legais, pessoas que... Vocês trazem pessoas de verdade, né? Sim. Você falou muito bem na apresentação de vocês. Cara, tem um propósito ali. Você quer um bate-papo leve, com sacadas rápidas, é um pouco do que é a nossa Quinta do Conhecimento, por exemplo. O que é a Quinta do Conhecimento? Cara, conteúdo leve e prático, você já sair daqui fazendo. Eu quero que seja alguma coisa que você consiga colher o resultado. Que a gente tem uns depoimentos muito legais lá, sabia? Vários legais. Eu vejo que a televisão fica passando no início. Ali também tem algumas coisas. Então, eu diria que começaria por aí, Elton. Entendeu? Cara, um livro. Pode ser que já esteja lá na tua gaveta, que alguém te deu e você nunca nem abriu. Que é normal, tá? Eu tinha muita dificuldade. Muita. E, mais uma vez, a minha virada de chave foi em 2018, cara. A grande virada de chave da minha vida foi em 2018. O que aconteceu em 2018? Eu fiz uma formação em coach. Em coach? Em coach. Legal. Tem pessoas que não acreditam, acham que é balela e tudo mais. Tá na minha lista de... Eu sou apaixonado. Se eu pudesse dar um conselho para as pessoas, cara, é porque tem um investimento, né? E talvez você não esteja pronto para fazer esse investimento. Eu tô nessa lista aí. Mas, pô, cara, faz. Porque mudou a minha vida. E pode ser que mude a sua também. Total. E mudou de verdade, cara. E é porque, assim, é um conteúdo prático. É um conteúdo prático, assim, um choque de realidade de coisas que você precisa ouvir. E às vezes você fica naquela. Tem um amigo meu que ele, antes dele ir pra formação de coach, foi muito engraçado, né? Que ele fala, pô, vou lá pra esse negócio, ficar todo mundo, parece uma seta, ficar todo mundo gritando, falando um monte de coisa. Como é que ele voltou? Gritando, falando um monte de coisa. Cuspiu bem curto pro alto, né? Voltou rápido. Mas assim, mas não é isso, tá? Não é sobre isso, é gritar ou não gritar. Cara, assim, mudou meu mindset. E a partir de lá mesmo, eu comprei um livro, que era um livro muito fácil de ler. Que outra coisa, cara, vai começar a ler, você não lê, busca um livro que é fácil. Pega um livro pequeno, que com a letra maior, que aí fica menor ainda, né? Livro de com 120 tema, páginas, com tema ali, né? Alguma coisa que, cara, que você goste de ler, né? Assim, que você gosta de ler, mas você gosta de consumir, né? Qual coisa que você assiste? Qual tipo de filme que você gosta de assistir? Qual time? É ação? Pega um livro de ação, pô. Pra você se ambientar com a leitura. E aí, depois que você se ambientar com a leitura, cara, tu vai ver que as coisas, sabe? Muda muito. E aí, depois que porque no final do dia, é novo. Tudo que é novo, assusta. Teu cérebro não quer que você faça. E quando é novo, você tem que pensar muito pra fazer. Quando você pensa muito pra fazer, você acaba não fazendo. É isso aí.
né? Uhum. Então, depois que isso vai pro teu subconsciente, que é o famoso piloto automático, aí, Alto amigo, fluxo. aí esquece. Fica fácil. Entendeu? Fica muito mais fácil. Pode recomendar esse livro aí, Leto, inclusive? Um que eu gosto muito, que são todos os Gerações de Valor. Boa. Cara, leitura leve, mega didática. Pensa um livro fácil de ler. Li muito rápido o ponto de flexão ainda. Ponto de flexão também. Li rápido. Ponto de flexão também é irado. Mas mais fácil ainda que o ponto de flexão, porque o ponto de flexão provavelmente conectou contigo pelo momento que você está vivendo. Então... Eu já li ele 3 vezes em momentos diferentes. O ponto de flexão? O livro é outro livro. Não, e cada vez que você lê, tu vai ver uma ótica diferente, cara. Igual a galera às vezes fala no último evento nosso, né, do workshop. Tava falando lá, tinha uma galera, pô, mas vai ser de novo, cara. De novo isso aí, esse negócio de 8 passos. Falei, vamos fazer o seguinte, vai lá, se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Boa. Tá tudo bem se você não gostar, mas vai lá. Sabe por que não vai ser a mesma coisa? Porque eu não sou a mesma pessoa. Nosso método a gente já avançou, a gente já trouxe outras coisas. Eu vou te dar vários outros exemplos. Tu aplicou quantos dos 8? Exato. Não, e outro detalhe, que é o quanto você consegue reter uma informação que você recebe. Cara, 10%, velho. É bizarro, né? De 100 você retém 10. Se você aplica, você tem uma retenção maior a 20 a 30. Se você ensina, você vai para 60, 70. No final, tu sai dali aplicando 1 ou 2 passos Capaz, e um ano é posso contar tempo. no dedo de quem aplicou algum, cara. A verdade é essa. Felizmente, nós somos procrastinadores natos. A gente sabe que a gente precisa. Só que existe uma lacuna muito grande. Diria que até um abismo. Que é o que eu tô aqui no ponto A, recebi informação, eu sei exatamente, cara, aprendi o que tô com o ouro aqui. Sei que para chegar no ponto B, eu sei que eu preciso disso aqui, ó. Só que sabe o que acontece? Tu fica ali. Vem a segunda-feira, amigo. Porque tu aprendeu isso na sexta, no sábado, até talvez no domingo. Só que chega a famosa segunda-feira. E quando chega a segunda-feira, o que acontece? Tudo de novo, teu telefone toca, o teu funcionário reclama, ou o teu fornecedor quer saber de alguma coisa. Você volta para apagar os teus incêndios. E aí? Tu sabe que é importante, só que tu fez? Nem ele, pô. É verdade, pô. E eu vou te perguntar sobre isso. Olha, é o seguinte, o que hoje faz as pessoas... É uma dúvida, né? Legal. Real, ter o medo de parar, né? A gente estava, sexta-feira passada, eu estava dando consultoria para um escritório de advocacia e eu fui, numa experiência que eu fiz anteriormente, em outro escritório, deu certo e incentivei elas a fazer isso. Falei, cara, vocês vão fechar o escritório de vocês por 2 dias para poder resolver as bagunças, entender o que está aberto, o que está fechado, né? O que ainda precisa avançar. E é literalmente fechar. Não tem atendimento... A ligação, de repente, deixa, né? Eles têm um agente de IA, então, de repente, a IA vai estar lá atendendo. Mas eu vejo que quando a gente propõe esse tipo de coisa para algumas pessoas, eles não querem parar. Não querem. Como se fosse algo tipo, cara, como assim? Vou parar? Perder faturamento, só que o faturamento que já tá perdendo por não fazer. Eu vou perder uma sexta e um sábado inteiro lá com... Entende? O que tu acha que tá nessa crença, cara? Então, primeiro é um pouco da questão cultural, tá? Acredito muito que o principal ponto é isso. Eu até perguntei, não sei se vocês estavam, cara, no dia que eu perguntei lá. Acho que foi até num dos nossos almoços de negócio. Eu falei, cara, eu tô com um negócio também angustiando, preciso perguntar para esse pessoal. Que existe uma outra questão que vai de encontro com isso, que as pessoas elas demoram muito para tomar uma decisão. Então, por exemplo, a gente está às vésperas de um evento nosso. Sim. Então, eu tô o quê? Tô comercializando os ingressos, tô convidando as pessoas, chamando parceiros. E as pessoas, elas sabem que elas precisam, elas querem ir, mas elas têm uma dificuldade danada de tomar decisão. Elas procrastinam. Isso é comum para todos nós. Algumas coisas até nós mesmos também procrastinamos. Sim. Porque são coisas desconfortáveis. Só que o que eu diria que a diferença é o seguinte, cara. Você precisa entender que é o desconforto que vai te gerar conforto. Só que enquanto você não entende isso... Você não quer ficar desconfortável. Por mais que você já esteja no desconforto. Só que é um desconforto que você já se acostumou. E aí, já que você se acostumou, é confortável. O que eu quero dizer com isso? Tu tá pagando incêndio todo dia. Só que pra você é confortável. Tirar disso, tu fica até vazio. Tu fica exatamente. Cara, que loucura, cara. É bizarro. É aquele mesmo, não querendo comparar, mas achei bem comparável. A pessoa trabalha a vida toda. Aí chega a 60 anos, quer continuar trabalhando. Disso. E não quer trabalhar e às vezes para de trabalhar, passa mal. Passa mal, pô, adoece. Por que isso, cara? Porque assim, como é que funciona o nosso cérebro?
5% só é o nosso racional. 95% é o inconsciente. Pode pesquisar, pô. Dá uma olhada. Eu estudei muito sobre isso alguns anos atrás. Sobre programação neurolinguística, sobre entender um pouco o comportamento humano. E quando você começa a entender o funcionamento da mente, que você fala, você fica assustado. Agora, por incrível que pareça, é 5% só de racional que você tem, cara. E ainda assim você procrastina, você trava um monte de coisa. Imagina se fosse maior essa taxa. Olha que louco. Entende? Agora, sim, o grande lance ele precisa entender como é que a gente faz isso. Eu diria que é o X da questão, tá? Não tem essa resposta, não. É um desafio que eu vivo todos os dias. De fazer as pessoas entenderem que é um pouco do que a gente já falou hoje. Cara, que a vida é cíclica. Que uma hora você pode estar, meu irmão, aqui, ó, na crista da onda, e outra hora tu pode estar tomando raio do caixote. O pessoal acredita que é cima, embaixo, em cima e embaixo. Tem dia que é em cima, tem dia que é embaixo, embaixo. Cara, às vezes vem uma época de baixa que às vezes ela fica bastante tempo. E você tá pronto a ficar bastante tempo na baixa? Agora é muito mais fácil que, assim, pra mim é muito fácil falar porque eu vivo isso todos os dias. Cara. Mas eu já tive essas travas. De, pô, será que é pra mim? Pô, tem que ir lá. Pô, várias vezes eu falei, pô, acho que eu não vou hoje, não. Tô cansado, sabe? Aquela desculpa que às vezes você tá dando. Tô cansado, pô. Vou lá pra escutar alguém falar um monte de coisa no meu ouvido. Sabe? Palestrinha. Exato. Palestrinha. E aí? Vai ser mais um. Só que no final do dia não é palestrinha ou palestrona, pô. Execução. Exatamente, é a mão na massa. Não é aquela velha frase que eu adoro ela. Não é o que acontece com você. É o que você faz com o que acontece com você. Essa é a diferença. Pode acontecer um monte de coisa com você. Você pode acontecer uma situação e você vitimizar. Ou você pode pegar aquele desafio e fazer virar uma oportunidade. Eu adoro problema, cara. Eu sou apaixonado por problema. Eu sou apaixonado por problema, porque é o problema, cara, que faz a gente sair da inércia. Você descobre o quanto você é bom com a quantidade de problemas que as pessoas confiam em você, sabe? É verdade. Um pouco disso, muito boa essa. Aí, quanto mais problemas confiam em você, é porque você é bom em resolver problema. É verdade. Então, o cara que fica, cara, tudo sou eu, um monte de problema pra mim. Porque você é bom pra resolver. Às vezes acontece lá com o time lá, né? Um outro do time fala, cara, mas... Eu falei, você tem que estar feliz. Se as pessoas estão te procurando, fique feliz. Sim. Se eu tô te procurando, eu fico feliz. Porque o dia que eu parar de te procurar, meu, é porque não faz mais sentido a gente estar junto. Se eu tô te demandando, te procurando, te dando combustível, te provocando, extraindo o melhor de você, é porque eu vejo um futuro muito grande pra você. Eu recebi uma mensagem, cara, eu até mostrei pra minha esposa essa semana passada, uma colaboradora minha, que eu falei, caraca, velho, é isso. Tô no caminho Ela certo. entendeu. Ela entendeu porque que eu tô fazendo o que eu tô fazendo com ela. Eu dei um evento pra ela ir de presente. Ela não ia... Ela queria ir no evento. Aí ela falou pra mim, se você não tivesse me dado, eu não teria ido. E foi a melhor coisa que aconteceu pra mim. Porque lá eu conheci pessoas, escutei histórias e fiz conexões que eu vou levar pra minha vida. Esse foi um ponto. Aí depois ela falou, e eu entendi porque que você me deu, e eu entendi o que você tem feito comigo todos os dias. Porque se eu tivesse, talvez, não com você, ou se eu tivesse sozinha, eu não teria feito metade das coisas que eu faço hoje. Porque tu tem me desafiado, tem extraído o melhor de mim, tem feito eu acreditar em coisas que eu não acreditava nem que era possível de fazer. Olha que interessante isso. Maneiro. A gente trouxe um convidado que falou sobre isso, né? O Anitta, né? Que todo mundo na vida você precisa de um opressor, né? Ele usou esse termo. Alguém ali que de alguma forma tá te desafiando, tá indo... Né, de encontro a algumas... É o chapéu preto que você falou. Algumas plataformas, fortalezas mentais que você tem. E se você tem alguém que vai te fazer carinho a todo momento, tu não vai sair. Mas se tu tem ali um cara que tá realmente interessado... É o que a gente aprende na vida, tipo, quando o cara é um bom amigo e um mau amigo, né? É verdade. O bom amigo é o que tá te confrontando, tá falando que você tá errado, tá te corrigindo... E o mau amigo é o que tá sempre batendo palma pra você e vendo você ir pro fundo do poço. Isso é um cuidado que você tem que ter, né, cara? Esse é um ponto muito interessante. E eu volto a falar. É uma observação que você tem que estar atento e você precisa ser intencional.
Que a gente voltando a falar das mesas que você tem que Sim, sentar. sim. Cara, você não tem que sentar na mesa que você fica, como tu usou o termo aí, né? Que a galera gosta de falar, fica dando palestrinha. Cara, eu adoro sentar na mesa que eu só fico quietinho, aprendendo e ouvindo. Sabe? Só ali, só aprendendo. Só colhendo. Aí vou ali, aproveito que eu faço mais uma perguntinha pra entender. Mas como é que é isso aqui? Como é que tu fez? Sabe? Tu vai extraindo o melhor de pessoas que sabe que estão tendo sempre tem aquele que tá empolgadão contando tudo, né? Sempre tem. Sabe? E às vezes... Assim, mas eu também gosto de sentar em mesas que eu posso contribuir, óbvio. Sim. Adoro isso. Mas eu gosto de sentar mais na mesa que eu tô aprendendo do que eu tô ensinando. Eu fui num evento, a gente ajuda... Tenho ajudado uma amiga a desenvolver esse evento. E eu até tava falando com o Elton umas semanas atrás que eu entrei numa crise. Porque assim, eu olhei e eu falei, cara, eu tô ajudando, servindo. Só que assim, em tamanho, faturamento em time, eu era o maior empresário da roda. Caramba. Aí quando eu entrei assim, eu falei, cara, não é possível. Aí eu falei, pô, vou chegar pro fulano e falar, cara, por que você tá me botando na portaria se eu sou o cara que poderia estar palestrando e ajudando os empresários aqui? Por alguns momentos minha cabeça pensou assim. E aí, por Jesuicidência, né, que a gente fala. Aí foi a gravação do podcast com o Rodrigo aqui, né, da Conquer. Um cara que gigantesco, 10x do que eu sou. A aula de humildade que a gente ouviu, eu falei, cara, eu entendi. Tipo, me quebrou de uma forma que eu poderia chegar e falar que eu sou o maior empresário da mesa aqui, porque você tá botando pra servir os outros. Poderia ter esse tipo de arrogância, que às vezes é comum e às vezes você fala, não, beleza, o cara tá certo. Tu não vai acreditar, pô, cara babaca. Não, eu falo, não, verdade, ele poderia estar em um lugar melhor. E eu vendo isso, eu falei, cara, a vida é diferente. Que, deixa o pessoal saber que eu sou... Não saber que eu sou tudo isso e tá tudo bem, sabe? Então, assim, isso me confortou de uma forma, eu falei, cara, às vezes é bom ser pequeno na mesa, sabe? É pouco que tu falou, né? Como eu nem tinha eu nem lembrava desse episódio que você contou, que a gente viveu. Tu foi lá no escritório e tu... Depois que eu descobri que ele que era o fundador do projeto e tal. Olha que legal. Cara, eu adoro isso. Eu também, cara, na verdade, eu sou ninguém, velho. Quem sou eu? É isso aí. Sou ninguém, pô. Sou só mais um aí tentando contribuir, servir, ajudar de alguma forma. E é muito disso. Eu adoro isso. Adoro servir as pessoas, cara. A gente tá trabalhando lá agora na comissão de eventos da igreja, cara. Loucura lá, imagina. Assim, eu sou católico, né? Então a igreja, a igreja católica, ela é bem, né? Bem regradinha com algumas coisas ali, bem, né? Bem gessadinha com algumas coisas. E a gente, cara, imagina a gente querer meio que inventar a roda lá, né? A gente meio que lá, a gente tá tentando inventar a roda algumas coisas. Porque assim... Trazendo novidade? Querendo trazer novidade. E pô, no final do dia, cara, tá todo mundo ali com o mesmo objetivo, só que parece que as pessoas não querem fazer o negócio acontecer. Aí entra no receio, né? Aquele medo de entra no receio. E no final do dia a gente volta a tudo que a gente falou, cara. Que as pessoas, elas estão muito acostumadas com a mesmice. As pessoas, a grande maioria, eu diria que é um grande desafio, cara, que a gente tem. As pessoas, elas estão, a grande maioria, é muito triste falar isso, mas elas estão acostumadas a viver na escassez. Quando tu fala de abundância... Cara, elas têm um abismo gigante, elas não entendem, elas não acreditam que é pra elas. Elas acham que aquilo ali é o fim do mundo. Porque elas foram criadas assim, cara. É muito triste. Só que, cara, é a grande maioria que é assim. Né? Então, assim, a minha grande... Uma das coisas que eu mais prezo e tento puxar, cara, é trazer as pessoas pra conseguir enxergar uma ótica. Porque eu vou te falar, eu já fui assim, velho. Eu ia perguntar isso, já foi esse cara? Eu já fui assim, eu já fui esse cara. Que eu achava que não era pra mim, que eu achava que, pô... Coisas que eu acesso hoje que eu nunca imaginei que eu iria acessar, pô. Meus filhos estudam em escolas que eu imaginei que não era possível, pô. Eu nunca estudei. Sabe? E meus pais, cara, desdobraram pra dar o melhor pra mim. Naquela época, na verdade, também que eu não queria porcaria nenhuma, né, cara? Pô. Porque, volta a falar, é cíclico. Hoje eu faço coisas, se eu contar pra vocês, minha esposa, a gente tá junto há 19 anos, ela sabe bem o que eu tô falando. Cara, hoje eu tenho uma vida que eu jamais imaginei que eu pudesse ter. Por vários motivos. Pelo ciclo que eu convivia, pelo normal que eu achava que as coisas eram. A gente foi agora há pouco tempo, onde a gente morava, cara. A gente olhou coisa assim, a gente falou... A gente é abismado. Só que quando a gente morava lá... Era normal. Só como a gente não mora mais hoje, a gente tá conseguindo ter uma ótica diferente. Sim. Que a gente fala, cara, como é que as pessoas aceitam isso e ficam...
Eu fico conversando com meu pai mora lá ainda, né? Que ele não quer vir. Eu falo com ele na maior tranquilidade. Isso é normal, filho. Tá tudo bem. Pai, não tem como isso ser normal, pai. Filho, vai por mim, é normal. Então tá bom, se é normal pra ele, eu vou fazer o quê, cara? Ele vai fazer seus 70 anos. Não dá mais, sabe? Não tem. Agora não dá pra eu deixar isso normalizar pros meus filhos. É uma escolha minha. Porque, né, como eu volto a falar, eu acredito de verdade nisso, cara. O ambiente, ele muda. Sim. Ele te molda. Então, aquela outra frase que as pessoas gostam de falar, eu também acredito fielmente nisso, cara. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Aí fica a pergunta pra galera que tá nos ouvindo aí. Quem são as 5 pessoas hoje que você mais convive, meu amigo? São pessoas que vão te levar pro próximo nível, o nível que você quer? Ou são pessoas que estão no mesmo nível que você, ou talvez um nível até abaixo que você? Vão te puxar. Eu não visualizava isso, cara. Eu sou apaixonado pelos meus amigos de infância. Só que hoje eu não consigo conversar com eles igual eu conversava. Tem evento, pô, minha festa de família, meu aniversário. Óbvio que eles vão estar lá, pô, feliz da vida de rever eles. Matar a saudade, lembrar da infância. É gostoso. É. Só que hoje eu não tenho mais assunto igual tinha. E eu me esforço pra puxar, pra tentar trazer, mostrar eles a realidade, quanto é diferente. Só que eles não querem. E tá tudo bem se eles não querem. A gente só consegue ajudar até a página 1. A página 2, cara, é igual no nosso trabalho de mentoria. Cara, você pode até querer estar comigo. E tá tudo bem. Se você topar que a gente vai fazer um trabalho a 4 mãos, a gente vai sair da inércia. Agora, se você achar que é um trabalho a 2 mãos, não vai rolar, amigo. E a gente é muito transparente nisso, entende? Não tem jeito. Bom demais. E o tempo passou. E aí a gente... Pô, ficava mais 1 hora fácil aqui. O Elton fala isso todo o episódio. Mas assim, nesses minutos finais, cara, eu queria que você falasse um pouco melhor do movimento que você está construindo. Legal. A gente considerando que a edição do Empresa Quebrável é a 5ª, né? Já está acontecendo, né? A gente já está tendo todas essas surpresas e todo esse reinventar que vocês estão tendo. Com certeza já tem a 6ª planejada, a 7ª. Eu queria que você, nesses minutos finais, falasse sobre para quem qual o objetivo, o que as pessoas têm que estar, por que estar. Legal. É um pouco não, é muito mais do que a gente está conversando aqui. Sim. E que as pessoas precisam ter esse contato. Assim, o Empresa Quebrável, ele é... Para quem é Empresa Quebrável? Eu diria que para todo mundo que está inconformado. Legal. Acho que o primeiro ponto é esse, cara. Todo mundo que está inconformado. Quem não aceita mais, cara, viver na mesmice. Quem quer viver algo diferente. Quem quer dar oportunidade para viver o extraordinário. Eu diria que é o principal ponto. O ideal é que, você já seja empresário ou você esteja querendo empreender. De preferência que você já seja empresário, tá? Eu diria que esse é o nosso público-alvo hoje. E o que a gente quer entregar lá? Cara, eu quero te entregar, tirar você de fato do improviso empresarial e fazer você virar um gestor profissional. É isso que eu quero, esse é o nosso maior desejo. Como é que eu faço isso? Cara, um método simples de 8 passos. Que eu vou te ensinar a alma do seu negócio, te relembrar o seu porquê, ou se você estiver começando, qual de fato é o seu porquê. Depois a gente vai trabalhar o SIM, que é o Centro de Inteligência de Negócio, que a gente vai trabalhar alguns pontos bem específicos para você poder planejar o seu público-alvo. Depois a gente vai falar muito sobre meta, que a gente acredita que você precisa ter você tem que ter um alvo, né? Senão você vai naquele filme da Alice País da Maravilha, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Então não adianta. Então você tem que ter uma meta. Depois a gente acredita muito no organograma. Né? Nosso mentorado teve aqui, não sei se ele falou sobre isso, mas uma das viradas de chave lá deles, cara, foi quando eles estruturaram o organograma. Sabe? Sim. Você definiu bem papéis de responsabilidade. Então, no organograma, a gente inseriu agora os 5 pilares, né? Que são 5 pontos muito interessantes ali que a gente trabalha dentro do organograma. Depois, você vem ali, vai lá, organograma. Você vem aqui para estratégias com time. Tem que ter estratégia. Aí tem que ter time. Tem que ter time. Não, estratégia com eu presa também funciona. Porque às vezes eu presa acha que não precisa de estratégia, porque tá sozinho. Na verdade, é aí que você tem que ter também. Né? Primeira estratégia, contratar alguém. Também. Importante, tem que ter um alvo. Depois, os rituais de gestão. Premiações e reconhecimentos. E por último, não menos importante, a gente acredita que você precisa ter um painel de gestão. Que a gente diria que é a grande tela que vai te nortear com os dados importantes. E aí cada empresa tem o que é importante para você. E com base nisso você vai atuar. E você vai poder ter um gerenciamento do seu negócio. E o que eu posso dizer para o workshop, cara, assim, que é uma experiência única,
que a gente, toda a edição que passa, a gente tenta fazer mais, entregar mais, buscando parceiros como vocês para poder ajudar a gente a entregar uma experiência ainda melhor para todo mundo. Esse é o nosso principal propósito, né? Que é servir o empresário, o ser humano, cara, assim, de verdade. Se você puder estar lá, eu puder te dar uma xícara de café, eu vou ficar muito feliz, cara. Vou ficar feliz demais. E aí a gente tá junto com o Elton no Empresa Inquebrável, né? Patrocinando e fazendo esse evento acontecer. Então, clica aqui embaixo, você vai ver aqui na descrição informações sobre o Empresa Inquebrável. E você precisa estar com a gente nisso. E, Elton, eu vou perguntar como é que te acha, como é que acha o Empresa Inquebrável. Legal. Suas credenciais. Bacana. Então, o meu Instagram é @wellington_araújo, wellington.araújo. E o Instagram da Empresa Inquebrável é @Empresa Inquebrável. Segue lá, acompanha lá, tem bastante conteúdo, muita sacada, a gente está o tempo todo, como eu falei. Nosso objetivo é servir. Então, a gente está sempre trazendo um conteúdo legal, relevante, pessoas que a gente tem ajudado, a gente traz alguns cases bem bacanas que a gente acredita que são essas histórias que me motivam, né? Eu sou apaixonado por histórias, né, cara? Então, eu acredito muito no poder da história. Né? Eu conto uma história, né? Que às vezes, o que acontece? Você se identifica com a história de alguém. E às vezes é exatamente o desafio que você está passando e conecta com aquela história. Aí você chega nessa pessoa que às vezes já chegou em outros lugares, né? Isso Exato. é maravilhoso. Pouco disso. Mas assim, amigo, mais uma vez, obrigado pelo teu transbordo. Obrigado por tudo que você passou pra gente aqui. O legal de quando a gente chama amigos pra conversar é que tem parte que a gente não conversa do dia a dia. Sim. E numa roda dessa a gente consegue extrair esses assuntos. Então, obrigado por ajudar esse movimento de que as empresas existam. Sim. Porque é muito maior do que a gente, sabe? E eu costumo falar isso lá na empresa. Às vezes nem vai ser a gente que vai colher os frutos do que a gente está construindo, mas que dê frutos, sabe? Então, a certeza de que o que a gente está fazendo vão dar frutos e frutos que permaneçam é maravilhoso. Então, saúde para ti, continua nessa conquista, porque a gente precisa e continua, cara. Continua, por favor. A gente precisa que o Empresa Inquebrável cresça, ganhe as proporções maiores que possam ter, porque empresas precisam e a gente vê isso na pele. A gente, e alguns assuntos, precisa. Imagine quem ainda tá sem norte, não sabendo o que fazer. E conta com a gente, cara. Isso aqui conta com a gente. Obrigado. Imagina, a gratidão é minha, cara. Feliz demais de poder fazer parte do Lampaguejando. É diferente, anota aí, lampaguejar não é pra qualquer um. E bom demais, vamos juntos. Valeu, irmão. E pra você que assistiu até aqui esse episódio, mais uma vez, obrigado, que você compartilhe ele, faça chegar com mais pessoas, porque existem empresas que precisam vir, eles precisa ter empresas que se tornem inquebráveis, e esse movimento vai gerar, com certeza, bons frutos. Mas obrigado, obrigado, Elton. Vamos pra cima, Vamos pra cima, então. Até a próxima, galera. Forte abraço pra você. Valeu, tchau, tchau.